Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Bom dia! Dia 31 de maio de 2022. Que a paz esteja com todos vocês. E o nosso desafio continua. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos no dia de hoje. Especial de Pentecostes. Estamos no 4º dia e hoje temos a presença do nosso querido Padre Armandinho, da paróquia de Santo Antônio, aqui da cidade de Jaú, e irá falar sobre alguns frutos do Espírito Santo. Vamos lá? Bom dia, Espírito Santo! O que faremos juntos hoje? Que bom que nós nos encontramos, meus amigos, nesse dia em que nós falamos, em que nós partilhamos brevemente a respeito da paz, a respeito da paciência. É um salmo, Salmo 37, versículo 8, que diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Se você não deseja que o seu dia de hoje termine mal, não perca a sua paz, não perca a sua paciência. Deixa a ira. Sabe aquelas velhas situações que nós guardamos dentro do coração? Portanto, deixa a ira. Isso, em outras palavras, é a longanimidade. Significa, portanto, paciência. Uma pessoa longânime tem um ânimo longo, ou seja, ela não se desanima, ela não se desespera por qualquer coisa, ela não se desespera facilmente. Em momentos de crise, nós não devemos tomar decisões. O mundo moderno, ele tem nos impressionado, o mundo moderno tem nos deixado tristes muitas vezes, e como eu disse, tem nos impressionado pela maldade, tem nos pressionado e nos impressionado por tantas coisas que nós vimos, sofremos, especialmente com a nossa ansiedade, e assim ficamos preocupados. Que nós possamos ter essa longanimidade como uma característica de Deus na nossa vida. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, se nós somos filhos de Deus, é claro que sim, nós precisamos buscar esse fruto da paciência nas nossas vidas. E é através do Espírito Santo, celebrado na igreja, especialmente em Pentecostes, que nós conseguimos desfrutar dessa paciência diante das lutas do dia a dia. Talvez você se pergunte assim: e como ser paciente? Quero trazer alguns trechos da Sagrada Escritura para iluminar essa nossa reflexão. O primeiro passo, claro, controlando o contrário, controlando a impaciência. A primeira coisa que a gente precisa controlar é isso. Para isso, é necessário reconhecer o problema da ansiedade, tratar esse sentimento de forma madura, de forma consciente. Em 2 Timóteo, nós encontramos a importância de evitar a confusão. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Nesse dia de hoje, especialmente, evite ambientes tensos, ambientes que geram confusão, ambientes que nos causam mal. Afinal, como nos diz o Salmo 1, versículo 2, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Encontramos isso também em Provérbios. É importante buscarmos sempre a sabedoria. Através da sabedoria que Deus nos dá, através da sabedoria que vem de Deus, nós aprendemos a ser pacientes com as pessoas,
nós aprendemos a meditar sobre a vida, a finitude das coisas, assim como o lavrador que sabe que deve esperar a hora certa para colher, e ele sabe que precisa esperar com paciência, assim também é a nossa vida. Nós estamos acostumados no imediatismo, queremos as coisas para ontem, e essa ansiedade, esse imediatismo que trazemos no coração, isso nos rouba a paz e faz com que a gente perca a nossa paciência. Não adianta, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Aprendamos também, meus amigos, a suportar as diferenças. Nós não somos iguais uns aos outros. E especialmente na hora das provações é que nós descobrimos quem realmente nós somos e quem realmente são as outras pessoas, aquelas que amamos e aquelas que não amamos como deveríamos amar. Sobretudo nesses momentos, devemos aprender a suportar as diferenças entre nós. Quando nós falamos a nossa opinião, precisamos aprender a falar a verdade com amor. Por quê? A verdade com amor é caridade. A verdade sem amor é crueldade. Devemos viver a nossa vida sempre com muita oração. Que é o melhor remédio da paciência, o melhor remédio para a paciência, qual é? É a oração. Quando nós nos confessamos dizendo assim, Padre, me falta tanta paciência, o que falta na verdade? É a paciência? Não, falta a oração. Porque é a oração que nos ensina a esperar no Senhor, não viver no desespero. É a oração que nos ensina a esperar no Senhor. Quando nós oramos, nós entregamos a nossa preocupação nas mãos de Deus. Quando nós oramos, nós entregamos e sabemos que o Senhor recebe e ficamos tranquilos. Aliás, a grande beleza do cristianismo é que nós nem precisamos buscar a Deus, basta deixar-se encontrar por Ele. Se nós não podemos resolver um problema, então nós devemos orar e devemos pedir ao Senhor, Ele que é o único que pode todas as coisas. Santo Antônio já disse isso. Faça o ordinário, faça aquilo que te compete, e o extraordinário é Deus quem fará na sua vida. Evitemos essas confusões que nos deixam tensos, busquemos a sabedoria na palavra de Deus e, assim como pessoas mansas, aprendamos a suportar as diferenças entre as pessoas e, principalmente, aprendamos a ter uma vida em oração que acalma a nossa alma diante do Senhor. Portanto, não peça paciência ao Senhor, para com isso, mas controle a sua impaciência, controle a sua ansiedade. Nós aprendemos a ser paciente. Depois que nós conseguimos aprender a nos controlar, nós precisamos também reaprender a ser pacientes. Esse é o segundo ponto. Reaprender a ser pacientes. Nós podemos aprender o que é certo. Nós não precisamos nos contentar em aprender nessa vida somente aquilo que é errado. Isso acontece através do amor. Isso acontece porque quem ama de verdade sempre sabe esperar. Quem ama de verdade aceita as correções. Ninguém gosta de ser corrigido. Isso nos rouba a paz, não é verdade? Mas precisamos aprender e aceitar a ajuda das pessoas. Existem erros que nós não conseguimos perceber em nós mesmos. Outras pessoas é que notam e que percebem, e essas outras pessoas é que precisam vir até nós para nos corrigir. E nós precisamos de humildade para aceitar a ajuda dessas pessoas para conseguirmos mudar. Como fazemos isso? Seguindo bons exemplos. Nós precisamos nos espelhar em pessoas boas que sabem se controlar. Basta lembrar de tantas pessoas da Sagrada Escritura, como Abraão, por exemplo, que depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Como os profetas, que desacreditados por tudo e por todos, foram pacientes. Lembre-se de Jó, por exemplo, aquele que aprendeu a ter paciência e, acima de tudo, venceu. O nosso temperamento precisa ser moldado por Deus. O nosso temperamento precisa ser moldado com a palavra de Deus,
que é para nós o alimento, que é para nós a esperança, que é para nós a força para esperarmos em Deus sem ter medo. Porque tudo aquilo que acontece conosco na nossa vida é para nos ensinar, é para nos moldar. Somente a palavra de Deus pode penetrar em nosso ser e nos transformar. E para aprendermos esse segundo passo, que é o passo de ser pacientes, nós precisamos começar com a lição do amor, que tudo pode suportar, que suporta todas as coisas. Aprendamos a acolher com carinho a ajuda, a correção, porque realmente queremos aprender. Sigamos os bons exemplos de pessoas. Aprendamos a ser pacientes. Concluo esse vídeo, meus amigos. Como diz o ditado popular, não adianta nadar muito e morrer na praia. Não é assim que dizem? Por isso, nós precisamos aprender a esperar e precisamos aprender a ser pacientes para vencer cada batalha na nossa vida. Grandes líderes se perderam por causa de um momento de impaciência. Quando controlamos a nossa impaciência e reconhecemos esse sentimento, nós buscamos aprender a ser pacientes. Nós conseguimos mudar os nossos hábitos e conquistar grandes vitórias. Lembre-se, um passo de cada vez. Assim chegaremos longe. Esse é o passo de hoje. Seja paciente, viva na paz, que o Espírito Santo hoje enche o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sensacional, Padre Armandinho. Veio de encontro à minha necessidade e tenho a certeza que muitos também pensam assim. E eu convido você agora a buscar essa paz e a paciência em nossas vidas, pedindo ao Espírito Santo, me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Vamos cantar isso com Paulo Peixe? Bora lá?